Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do podcast Fala Go, é o podcast oferecido pela Copeg, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Ceará, e também pela Coped, Cooperativa dos Pediatras do Ceará. O podcast Fala Go, como você já sabe, sempre trazendo um assunto sobre saúde e bem-estar, e você pode nos assistir aqui no nosso canal do YouTube, também nos ouvir no Spotify e nos seguir no nosso perfil do Instagram Fala Go Podcast, e hoje nós temos o prazer de receber aqui a enfermeira navegadora cirúrgica, que é Cíntia Queiroz. Tudo bom, Cíntia? Tudo ótimo. Graças a Deus. Cíntia, ela vai conversar aqui com a gente com um tema bem específico, é o papel da enfermeira navegadora na cirurgia robótica, o impacto real nos desfechos e na experiência do paciente. É um tema bem grandinho, né, Cíntia? Mas que a gente vai conversar aqui É. primeiro, Cíntia, eu queria agradecer a sua participação aqui com a gente, Eu tá que bom? agradeço o convite. Agradecer muito. Você já disse que teve alguns colegas seus, né, Sim, de de trabalho que já trabalho. vieram aqui no Fala Go e a gente Uhum. fica muito grato, realmente, de também você participar aqui com a gente para levar informações para a nossa população, que esse é o nosso foco. Aí, Cintia, a primeira coisa que eu queria entender, a gente estava até conversando um pouquinho antes aqui, antes de iniciar, é sobre a enfermeira navegadora, Navegadora. né? Esse termo, enfermeira navegadora, eu queria que você explicasse para a gente o que seria Uhum. o papel, né? O que é que faz a enfermeira navegadora, o Isso. porquê desse nome, né? Enfermeira navegadora. É. Esse é um tema bem novo, por isso que você falou assim, um teminha grande. Na Ah, verdade, é complexo, sim. porque é realmente um tema novo. Hum. A navegação, ela é recente aqui no Brasil, recém-regulamentada pelo Conselho Federal de Enfermagem. Então, a regulamentação foi em 2024, então, ano passado. Apesar da navegação já existir há alguns anos, mas nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, ela é realmente recente. Quando você fala em enfermeira navegadora, as pessoas perguntam e acham estranho, né? Como você falou e não conhecia. Há esse desconhecimento, e por isso que eu agradeço imensamente esse convite para que, a partir de hoje, Hum. as pessoas tenham acesso e saibam que é uma enfermeira navegadora. E contando um pouquinho dessa história, Hum. isso tudo, essa navegação surgiu de um médico Hum. nos Estados Unidos, Dr. Freeman, em 1990, e ele pensou numa possibilidade de mulheres de baixa renda terem acesso a um atendimento mais humanizado, para ele fazer uma busca ali, identificar, né, mulheres que poderiam ter riscos de desenvolver câncer. Então, ele pensou no atendimento em uma equipe multiprofissional para tratar dessas mulheres que não tinham muito acesso, e aí isso gerou um tema mais amplo, teve uma magnitude e cresceu nos Estados Unidos. Hum. Em 2007, surgiu a organização, né, das enfermeiras navegadoras oncológicas. Isso surgiu em 2007. Então, aqui no Brasil, isso é recente, como eu Sim. falei, e é mais específico ainda a área que eu atuo, como enfermeira, navegadora cirúrgica. Cirúrgica. Isso. Hum. Porque na oncologia já tem trabalhos, tem estudos, mas na cirurgia ainda não. E como eu te falei, até aqui no Ceará eu sou pioneira, e conversando com umas colegas, né, de quando a gente se encontra em congressos e Uhum. cursos, em São Paulo, outros estados, quando eu falo no meu trabalho e o que eu venho fazendo há 14 anos, eles falam, nossa, eu não conheço, onde eu moro, no sul não tem, em São Paulo, no sudeste também não tem, e eu gostaria muito que as pessoas tivessem esse conhecimento, porque fazendo uma simplificação desse trabalho, ela é uma junção de todo o cuidado, né, da enfermeira cirúrgica, juntamente com a equipe médica. Então, a navegação, ela chega para ofertar conhecimento técnico-científico, tanto para o paciente, quanto para a família, quanto para a equipe médica. Hum. Então, eu atuo desde consulta pré-operatória, atendimento intraoperatório, intra-hospitalar, e pós-operatório, até remoto, se for Hum. necessário. Então, esse acompanhamento, principalmente do paciente que faz parte dessa jornada cirúrgica, é muito longo, é, é muito temeroso. Paciente que, a maioria dos pacientes que são leigos,
tem medo, por mais que vá num médico de confiança, ainda assim tem um pouquinho de barreira entre relação médico e paciente, e muitas vezes eles ficam com vergonha ou não querem falar, perguntar certas coisas, Hum. e acaba que a enfermeira, a gente consegue tirar essa dúvida com mais, digamos, com mais carinho, com mais leveza, e eles se sentem mais acolhidos, Ficou mais à vontade ficam mais conversando. à vontade. Hum. Então, esse cuidado que é amplo, a navegação consegue fazer com muita mais eficiência, com muita mais eficácia, e proporciona também um alívio, não só para o paciente, como para toda a equipe médica, Uhum. e para a família também, que fica do lado de fora ali da sala de cirurgia sem ter notícias. Então, eu sou um elo também de ligação neste momento, né? Que o Uhum. paciente está lá dentro da sala de cirurgia longa, 8 horas, 6 horas. Então a família não tem muito contato. Então, o contato, Não esse tem, elo, né? Ela fica não lá tem, na fora. verdade não tem. Não Você tem fica lá contato. fora na sala de espera. Uhum. Muitas vezes em alguns hospitais tem monitores, nos hospitais de rede privada, tem monitores que alertam como é que está o andamento da cirurgia. Mas às vezes não é atualizado em tempo real, então a acompanhante não sabe se a cirurgia terminou, qual o andamento, se aconteceu alguma coisa, teve uma intercorrência. Então, eu, como enfermeira navegadora, sou esse elo para acalmar também a família e dizer os tempos, né, o que está acontecendo, se está tudo bem, se houve intercorrência, previsão de término da cirurgia. Chamo quando acaba para que o cirurgião fale, converse, explique como é que foi aquele procedimento. Então, é um trabalho muito bonito, é um Uhum. trabalho também que exige muito conhecimento técnico-científico para que a gente entenda da doença, desde ali da fisiologia, da patologia, ao tratamento, à cirurgia em si. Eu preciso entender quais são os tempos cirúrgicos, o que é que o médico precisa, o que é que não precisa, e o pós-operatório também. Complicações, possíveis interações medicamentosas, então precisa de muito estudo também. Então, o termo navegação é porque você caminha por várias fases do processo. Isso. É isso? Então, Caminho ali existe um termo que a gente chama jornada do paciente, hum, e também a experiência do paciente. E tem estudos que já mostram que a experiência do paciente, quando ele é submetido à navegação, ele tem uma experiência positiva, comparado àqueles pacientes que não tiveram esse tipo de atendimento. É um atendimento realmente individualizado, especializado, e isso gera, sim, uma resposta positiva, tanto de tratamento quanto de experiência positiva nessa jornada do paciente, né? Ele vai ter ali uma pessoa que vai dar suporte, todo suporte, desde o diagnóstico até o pós-operatório. então o enfermeiro navegador, você, a enfermeira navegadora, ela, no momento do diagnóstico também, ela já entra com atendimento ao paciente. Sim, eu trabalho hoje com vários cirurgiões, então vou te dar um exemplo. Hum. O cirurgião atendeu um paciente hoje no consultório e emitiu, né, diagnosticou ele pós-exames, pós tudo confirmado, suspeita diagnóstica, emitiu uma guia cirúrgica. E aí, naquele momento, o cirurgião já Já. envia, já fala comigo e já me envia ali aquele paciente, assim, já tem esse paciente que tá, atendi hoje no consultório e a gente vai precisar programar a cirurgia dele. E aí, então, começa a jornada. Eu entro em contato com essa família, entro em contato com o paciente, ou às vezes é um paciente mais idoso, quando eu atendo pacientes de urologia, então às vezes é um paciente mais idoso, entro em contato com o filho, com o responsável, e a gente vai começar a trilhar essa jornada da cirurgia, desde quais são os exames que estão faltando, exames pré-operatórios, previsão de agendamento, se é convênio, já foi enviado para o plano de saúde, a cirurgia foi autorizada. Então, desde literalmente no início, eu atuo junto com essas famílias, com esses pacientes, ajudando também na marcação. Então, eu marco cirurgia. Então, o meu contato, ele é amplo, com várias pessoas, né, Uhum. várias as peças principais, e com a instituição também de saúde que aquele Que vai paciente vai ocorrer acontecer a a cirurgia. cirurgia. Então, você é uma profissional de saúde que atua também na parte burocrática do processo. É isso? Também, também na Olha parte aí. burocrática.
porque eu ligo, entro em contato com o hospital, com a instituição, que a cirurgia vai Uhum. ser agendada, para solicitar agendamento, para dizer exatamente, porque toda instituição, principalmente cirurgias complexas, né, cirurgia robótica, a gente tem uns formulários para preencher, para enviar para a instituição, para dizer o que é que a gente vai precisar. Por exemplo, vagas de UTI, será necessário? A gente precisa Uhum. informar que tem que ter uma reserva. Vai ser necessário reserva de concentrado de hemácias, então tem que informar, porque o banco de sangue precisa saber que vai ter um paciente que vai Uhum. internar para fazer coleta. Isso. Então, sim, são muitas informações, são várias coisas bem específicas que a gente precisa entrar em contato com a instituição e informar. Equipamentos, instrumentais, quantas horas que aquele cirurgião vai dispor para que a instituição se prepare para deixar aquela sala naquele tempo específico para aquela cirurgia, porque as cirurgias no centro cirúrgico, a rotatividade é alta, então Uhum. a marcação de cirurgia precisa saber exatamente como é que vai funcionar, quantas horas a gente precisa ali O para aquela material que vai sala, precisar. todo o material, equipamento, a gente utiliza muito OPME, que a gente chama, O que é são o PME? órteses, próteses, materiais especiais. Hum. São materiais específicos que são materiais descartáveis que vêm de fornecedores de empresas Hum. que a gente precisa informar previamente, para que na hora da cirurgia o material esteja lá. O fornecedor precisa levar esse material com antecedência para o hospital e aí eu preciso checar. Então, eu preciso checar se esse material chegou, preciso checar se os tamanhos, né, dos materiais são correspondentes, porque existem centímetros, milímetros, que precisam ser verificados para que na hora não haja nenhum tipo de problema, não haja nenhuma falha, que o cirurgião ele precisa chegar na sala de cirurgia, Hum. operar o paciente e ele não pode estar preocupado se a bolsa coletora do espécimen, da peça cirúrgica está na sala, se o tamanho é o que ele pediu, se o Hum. instrumento que ele pediu, a tesoura ultrassônica, é do tamanho que ele pediu, que ele especificou na guia. Ele não faz uma. Então, Ele não se preocupa com isso. Ele solicita ele e solicita aí no dia e a e aí enfermeira eu que faz checo. toda essa checagem. Eu checo. Eu também tenho um contato direto com as secretárias dos cirurgiões. Então, a gente também faz esse link de checagem de material, o que que foi autorizado, o que que não foi autorizado. Porque a gente tem várias barreiras para impedir, evitar que aconteça alguma falha Hum. na hora H, na hora da cirurgia, que não é para acontecer. Sim. Então, mas até o paciente fazer toda essa jornada, são muitas etapas, né? Para que ele saia do consultório com o diagnóstico, muitas vezes é um diagnóstico de câncer, né? Sim. Neoplasia. E o paciente já está ali, né, Emocionalmente abalado ali, né? abalado, Uhum. abalado. Então, são muitos fatores para ele não vai entender, né, quais são aqueles materiais, o que é aquilo. Então, eu checo também essa parte burocrática, Uhum. que é muito, extremamente importante, porque Eu se imagino. falta material, o médico não vai conseguir operar. É. E na hora lá para resolver vai ser complicado, né? Na hora é difícil. Então você faz todo esse checklist antes de Sim, iniciar a cirurgia também. e, e essa parte de logística mesmo, né? De É. como, quais são os departamentos da instituição que vão ter que estar alerta, Preciso ter contato com os fornecedores, então dores, eu tudo. tenho contato com os fornecedores, às vezes falta, às vezes acontece, a gente checa e na véspera Ah, tá informam, falta aqui, aí você na tem que entrar em véspera, contato. 17h50, avisam que não tem, imagina, né, o horário comercial, as empresas funcionam até no Às máximo, 18 horas. exato, 18. Então avisam 17h50 que não tem aquele tamanho daquele material que o cirurgião pediu. Eu disse, meu Deus, e agora? Aí Aí eu vai pro conto fornecedor. com os amigos. Uhum. Então, eu ligo, fornecedor, e penso assim, fulano, tem como me ajudar? A cirurgia está agendada para 7 horas da manhã, o hospital informou que não tem esse material, que vocês não têm, tem como conseguir. Então, precisa ter É um, essa é rede, meio né, tenso, né? relacionamento também interpessoal, né, com É, contatos, os eu preciso contatos. ter, e eu, Uhum. graças a Deus, tenho bastante, conheço bastante gente, Para poder deixar tudo para poder, bonitinho exatamente, tá no para poder. momento. Então, olha que interessante, né? A gente, como leigo, vê uma cirurgia, a gente pensa só no dia, né? A cirurgia a gente imagina que é algo que é ali só no dia, mais que nada. O mundo que Não. aconteceu antes de estar ali, né? Os bastidores, assim, quem está nos bastidores, Aham, né? sim. São várias etapas até a cirurgia
acontecer, propriamente dita. E o paciente, ele fica, como ele deve ficar, né, esperando. Sim, Eu não passo nenhum problema claro. para o Não vai paciente. dizer para o paciente, olha, eu tô vendo Não, aqui se eu de consigo jeito material para nenhum. amanhã, Não, né? de jeito Nem o médico nenhum. talvez você Não, informe, né? não, ele não sabe. Então, assim, às vezes acontece de ter sim um problema, e aí o cirurgião não tá nem sabendo. Aí depois que eu conto, ele disse: Meu Deus, eu não Vai, estava sabendo de nada disso. disso. Eu disse: Claro, eu não ia deixar Não você. ia, sim. É, Mas se deve acontecer também de algum problema acontece que não dá para resolver, que a cirurgia tem que ser adiada, né? Ou não? Isso nunca aconteceu. acontece, Coisas assim que são. mas a gente consegue prever, porque é principalmente, e você tocou num assunto importante. Hum, Eu tenho uma função muito importante em relação a isso, porque eu não posso submeter o meu paciente a fazer uma internação hospitalar e na hora da internação, ele descobre que ele não vai poder ser operado porque faltou o material X e ah, não foi falado para ele previamente, claro, entende? porque normalmente, eu pensando aqui que a pessoa ia sair de casa, vou me operar ali. Não, ele se interna, né? Não, ele Normalmente há interna. uma internação para ele Há poder uma se internação. preparar. Isso, há todo um preparo. Uhum, Então, a partir do momento que o paciente sai do consultório, que ele sabe que tem uma cirurgia agendada, aí o médico solicita os exames pré-operatórios, a gente precisa checar. Então, ele sempre tem uma consulta, tanto com o cirurgião para checar os exames, e tem uma uhum, consulta pré comigo também. Então, nessa consulta pré-operatória, eu checo todos esses exames pré-operatórios, eu vejo se está ok. Então, é uma dupla checagem. claro, Então, eu uhum. checo se todos os exames estão dentro dos parâmetros de normalidade, se há alguma alteração, Que o se médico há, também já que o tinha médico já tinha visto, então visto, você é para ficar bem isso, seguro mesmo. bem seguro. E se tem alguma recomendação de algum especialista, como por exemplo um vascular, a gente recebe paciente que já teve evento trombótico e precisa de fazer uma profilaxia, uma prevenção para Uhum, novo evento trombótico. Às vezes vem uma cartinha de recomendação do médico vascular pedindo, olha, precisa fazer uma profilaxia 24 horas antes, manter por tantos dias em casa. Então, também checo isso. Às vezes, pacientes hipertensos que vêm com cartinha de recomendação de uhum, cardiovascular, de cardiologista, que eu preciso checar e saber se ele está apto, se está liberado para a cirurgia e comunicar para o cirurgião responsável. Então, são uhum. vários fatores. Tenho a dieta, o paciente vai operar, precisa estar em jejum. E outra coisa que é bem importante, que hoje, muito aí com a liberação, com o uso daquelas canetinhas emagrecedoras, né? Uhum. Ozempic, O Mounjaro, manjaro, e o sim. Wegovy, as pessoas não têm ideia que não podem esconder o uso. Então, várias pessoas Estão dizendo fazem que o não, não não estão usa, fazendo, então. não usa. E aí tem um procedimento agendado. E esqueceu de falar para o médico, para o cirurgião que está usando. E aí eu insisto, aí vai comigo na consulta. E quando já aconteceu isso com uma paciente da ginecologia, né? Ela Hum. estava agendada, tinha passado pelo cirurgião e Não ela tinha não dito, tinha não tinha passado essa relatado informação. que Impacta? estava impacta. Ah, Impacta. é. Precisa suspender o uso 21 dias antes da cirurgia. Puxa. Aí ela foi falar pra você. Aí falou para mim. E Ah, aí a gente e precisou. ela ia fazer a cirurgia quando? Ela ia fazer a cirurgia com 2 semanas depois da En- consulta. Então, se ela É, tivesse usado o intervalo, ela não. usou na véspera da consulta. Ela Então, aplicou. então a cirurgia teve que A ser cirurgia adiada. foi adiada. Rapaz, olha aí. A cirurgia foi adiada. Olha aí, rapaz, isso é muito importante, viu? É. Porque eu acho que tá todo mundo usando, né? Eu Muita conversei, gente eu usando. conversei aqui, eu conversei com uma nutricionista sobre isso. A gente teve um podcast todo sobre isso. E eu não sabia da realidade dessa realidade, Né? que é uma realidade paralela que está acontecendo. É. Porque ninguém fala, né? Não fala, Não, né? as pessoas não falam, Não, né? Assim, emagreceu. Não, poxa, comecei a correr. correr. Mas não, fechei a boca. Fechei a boca, Não, comecei tu a correr. emagreceu. É genética, genética, que É, nada. Já é as canetinhas as lá. canetinhas. E aí, pra cirurgia, eu não sabia que É, causava esse impacto. causa. E até assim, já aconteceu também da gente suspender, né? Assim, remarcar. Uhum, E 21 dias depois, né? Depois de 21 dias, a paciente foi, nesse caso era um homem, foi operar. E ainda assim, quando terminou a parte da indução da anestesia, foi passar uma sonda. Normalmente tem alguns anestesistas para alguns procedimentos, precisa uhum. passar uma sondinha nasogástrica. Quando passou a sonda nasogástrica, estava lá o estômago cheio de resíduo. Então, normalmente, a canetinha ela causa isso, gera isso, né? Repercute. Por Uhum. isso que os anestesistas não se sentem
seguros, para fazer uma anestesia segura, com o paciente que faz uso das canetas. Porque fica resíduo de quê, O né? estômago fica muito cheio Ah, de resíduos, de líquidos, suco gástrico, às vezes do próprio alimento que demora mais porque a demora, fazer a digestão. é o que ela Então, é por isso que o paciente fica com aquela sensação que tá que está cheio, cheio o né? tempo inteiro. É. Isso a gente vê na hora da cirurgia. E realmente quando Fica, vai ver, fica realmente. Ele realmente demora fica. a. Vai, isso não tá certo, não, viu? Esse É, negócio não tá certo, mas enfim, é. aí já atrapalha o anestesista, né? Atrapalha, atrapalha. Então, fica lá, a gente precisa ficar com cuidado redobrado para prevenir uma broncoaspiração E a broncoaspiração, ela é bem. O que bem explique o que é a perigosa. broncoaspiração? É aquela que você, Esse, como tipo, o líquido, vomita isso, e e pode aí ir para você. o Pro pulmão, pulmão, isso e aí é gera sério, né? é Você seríssimo. pode morrer, cara. Pode sim. Rapaz, tem que falar. Morre magra, mas morre, né, cara? Mo- Se a pessoa Tem usar. que avisar. Então, a É, gente, pelo amor de Deus. toda e qualquer medicação, suplementos, Ah, a gente precisa saber. Tem alguns suplementos, alguns remédios que eles interferem na coagulação do sangue, gerando aí um sangramento no pós-operatório, além do comum. Então, remédios, né, que o povo comumente fala, toma um remédio para afinar o sangue. Um exemplo bem simples é o AS. hum, Pacientes, né, que têm alguma cardiopatia, algum problema no coração, que faz uso desses remédios. Então, ele precisa se reportar, o médico avisar para a gente que faz uso dessas medicações, para que aí veja com quantos dias antes da cirurgia precisa suspender. uhum. Claro que em alguns casos tem cardiologista que fala que é recomendado manter, mesmo com risco de sangramento. Então, é por isso que é importante, cada caso é um caso específico, a gente não generaliza, É, uma né? coisa que eu acho muito interessante é você falar que, normalmente a gente imagina isso, que vai fazer uma cirurgia, o médico vai ver todos os exames, né, faz todas as orientações, mas aí você também faz todo esse reforço e Faço. pega muitas coisinhas que pode É. passar despercebida ali na conversa com o médico, né? Muitas coisinhas. Hum, E essa minha consulta pré-operatória, ela é uma consulta bem demorada, hum, porque eu gosto exatamente de deixá-lo consciente do que pode, a gente reforça ali o que pode, o que não pode acontecer, e eu explico detalhadamente como é que vai ser essa jornada do paciente até dentro da instituição hospitalar. Então, muita gente fala assim: eu vou me operar, e agora? O que eu preciso levar para o sim, hospital? O que eu não preciso? entendi. São detalhes e que isso não é falado na consulta Médica, médica. sim. Consulta médica é uma consulta técnica, direta, Objetiva, né? Sim. objetiva, em que o médico precisa ali dar os segmentos que aquele paciente precisa fazer. Por isso que é tão importante as equipes médicas terem esse acompanhamento, essa equipe multidisciplinar. Faz toda a diferença. Diferença. Faz. Então, eu oriento desde reafirmo, né, confirmo e reafirmo o que ele vai precisar levar, confirmo o horário de jejum, a gente utiliza muito o protocolo ERAS junto com os anestesistas, que não é um jejum prolongado, porque isso também tem estudos que mostram que repercute na recuperação do pós-operatório. Então, confirmo direitinho o horário de jejum, que horas que precisa internar no hospital, porque precisa ir, não vai, vou operar 7 horas, então 7 horas eu tenho que chegar no hospital. 10 Não, para as 7 eu tô lá. não, Não, não não é assim, não. pode, precisa chegar com pelo menos 2 horas de antecedência para fazer o internamento, para ir até se acomodar até o leito, tomar um banho pré-operatório com sabonetinho específico, A antisséptico. internação, né? Você precisa, dependendo dos casos, você tem que se internar, né? Tem que internar. Se for um procedimento pequeno, que não exige internação, não precisa. Faz como a nível ambulatorial, que a gente Uhum. chama. Quando é uma Mas cirurgia, né? cirurgia, Que vai ter anestesia, sim, que a vai ter. anestesia precisa fazer o internamento, Uhum. né? Às vezes tem algumas cirurgias que são, por exemplo, procedimento cirúrgico, implante de DIU, falando de ginecologia. Uhum. O implante de DIU pode ser feito em consultório, mas pode ser feito também em hospital, com sedação. Exige uma internação, mas é como se fosse uma diária, um hospital dia, em que você chega, faz o procedimento, é como se fosse um ambulatorial. Uhum. Terminou o procedimento, aguarda na sala de recuperação e depois que está mais acordado, que está desperto, vai para casa. Então, precisa Entendi. dormir no hospital. Mas cirurgias maiores, Vai ter precisa no acompanhamento, desse né? acompanhamento. E aí, Cintia, a gente vê aqui que é um mundo o pré, né? É, O pré-operatório, olha que interessante. A gente imagina pré-operatório. que é o quê? Não, sei que eu vou me operar, vou ali para o hospital na hora que me informar. A gente entende agora que existe
toda uma logística para aquilo É. acontecer. E durante a cirurgia, o papel da enfermeira navegadora, no caso, né? O que seria? Porque ali o médico está atuando, né? Ali é Uhum. o momento do médico, mas aí o que é que a enfermeira auxilia? No dia, Hum, a gente chega, eu chego e acolho aquele paciente, desde na hora que ele interna, eu sempre me deixo à disposição. Então, peço para me avisar qual é o leito que tá, deu certo a internação. Caso não tenha dado algum problema, me avisa que eu puder resolver, resolvo. Chegou, foi para o quarto, eu sempre passo no quarto para checar se está tudo ok. Depois disso, falo com o paciente, falo com a família, me dirijo ao centro cirúrgico. Chega no centro cirúrgico, aí eu vou checar todo aquele material que eu te falei, que a sim. gente vê já antes, checar se está tudo ok, se está tudo na sala, se tem algum equipamento que não está funcionando, porque às vezes acontece, a gente testa a mesa, testa foco, testa carro de vídeo, o robô está ok, mas pode acontecer falha, principalmente quando a gente se trata de equipamento Sim, elétrico, eletrônico, claro. né? Então, eu faço todas as checagens antes do paciente entrar na sala de cirurgia. Então, meio que coordeno Hum. a equipe ali cirúrgica antes do paciente entrar. Então, eu faço toda essa parte de supervisão, né, Saber quais da são os equipe. profissionais que vão participar, Isso. né? Dentro de uma cirurgia, a gente tem o anestesiologista, que vai fazer a anestesia, os cirurgiões, cirurgião principal, cirurgião auxiliar, tem instrumentador cirúrgico e tem os circulantes de sala, tem o enfermeiro. Tá? E o enfermeiro faz a parte da supervisão do gerenciamento desse procedimento. Uhum. Então, a gente fica responsável, na verdade, por tudo. Antes do paciente entrar, tem que checar se o material da anestesia está Tá ok, ok. se o vídeo está ok, o robô está ok, tudo. Tudo sem imaginar, a gente precisa checar. Hum. Porque a gente chega num hospital para uma cirurgia, a sala não tem nada, não nada entre Entre aspas, aspas, sim. não está preparada. Então a gente precisa preparar aquela sala para a cirurgia começar, para a cirurgia Uhum. acontecer. Isso exige instrumentais, um instrumentador para montar a mesa, para montar as pinças. E eu preciso dizer para ele quais são as pinças, quais são os fios que o médico vai utilizar. E é bem Tá amplo. vendo aqui? É meio que um palco de um É, teatro que você vai colocar o cenário é. ali e vai organizar Organizar. para A pro, parte da anestesia também. pro Então, espetáculo os acontecer, né, cara? anestesistas ficam super felizes quando eu tô na cirurgia, Imagino. porque Já eu deixa fico tudo ali do pronto. ladinho, tu deixa tudo pronto, fico ali do ladinho deles. Principalmente tem dois momentos críticos, que é o momento da indução da anestesia e do despertar da anestesia. Hum. Então, eu tô ali do ladinho da anestesista para dar suporte na indução, para dar suporte também no despertar desse paciente, para deixar tudo prontinho ali. Então, o cirurgião da mesma forma. Então, ele chega, opera e quando termina, sai feliz que deu tudo certo, Que foi tudo bom. checado previamente. E aí então você fica na sala também, Fico na cirurgia o tempo todo. na sala o tempo todo. Enquanto isso, um familiar manda mensagem. Como você não tá ali É, na frente ali, né, isso, você consegue ter o contato com os familiares consigo. também. E dá para ir acalmando, dá para ir Dá. informando. Nossa, eles ficam tão agradecidos, Eu tão, imagino, porque é o momento mais tenso, né? É um momento muito tenso. tenso. A pessoa entra e dependendo da cirurgia, assim, da, do grau Da da cirurgia, da complexidade. É, complexidade, às vezes a pessoa pode não sair, né? Assim, é. então realmente é um momento muito complicado. E aí você vai tendo esse contato com os Tenho. familiares também. Isso gera uma resposta muito positiva para eles, porque eu tenho uma função também de acalmar, como de ser. Eu não sou psicóloga, mas Uhum. tenho uma função também ali emocional. A gente diz que todo profissional da saúde, a gente tem essa responsabilidade emocional Claro, com o paciente. A gente precisa ter empatia, a gente precisa se colocar no lugar do outro e entender que aquele momento é um momento frágil, é um momento de sensibilidade. A gente não pode fazer pré-julgamentos e achar assim, ah, porque aquele acompanhante é assim, 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 pergunta demais. claro. Mas a gente precisa entender que aquele é um momento de fragilidade, muitas vezes para toda a família, nos casos oncológicos principalmente, que a família está toda abalada numa cirurgia complexa de câncer, e a gente precisa estar ali para acolher.
E meu papel da enfermeira navegadora é isso, também acolher nesse momento. Então, aquele é um momento tenso, uma cirurgia que vai durar ali umas 6 horas, 8 horas, e que a família quer saber, quer ter notícias, saber como é que está o andamento. E eu preciso passar para eles, né, essa Uhum. notícia, confortar, acalentar, ter empatia para eles, para que esse momento não seja tão tenso. E no final, né, quando na maioria das vezes, graças a Deus, dá tudo certo, eles agradecem muito imagina que hoje a gente fala muito na era digital, né? Tá todo Sim, mundo. Tem como a gente voltar, regredir. acredito, né? Mas eu gosto de dizer e reafirmar que nada, tecnologia nenhuma, vai substituir o toque, o afeto, o carinho, a empatia pelo outro. Então a gente precisa se sensibilizar mesmo e abraçar e falar que tá tudo bem e dar notícias. A gente não pode vai para uma cirurgia e você não dá notícias, você não conversar com a família, explicar Claro. o que é que aconteceu. Infelizmente acontece. Nós temos em todas as áreas, não só da área da saúde, em Uhum. todas as áreas nós temos bons profissionais e maus profissionais, Uhum. né? Que às vezes tem pacientes que opera e não sabe nem qual médico que operou, não sabe o nome do médico, não sabe o nome do Uhum. anestesista. Então a gente se identifica, a gente fala quem são os membros da nossa equipe, todo mundo chega, fala, se identifica e dá aquela palavra de força, pede pensamentos positivos, né, para o paciente, pensa positivo, vai dar tudo certo. Isso faz uma grande diferença É na porque resposta. a gente entende, Cíntia, que os profissionais de saúde que trabalham com isso todos os dias, né, que fazem cirurgias todos os dias, que trabalham nesse ambiente de hospital todos os dias, a gente até entende que acaba que vira uma rotina. E fica como se fosse meio que no É, automático, é uma né? rotina, assim como qualquer outro trabalho, você tá ali meio que Uhum, no automático fazendo aquilo que você sabe fazer, que uhum. você estudou para aquilo, que você tá ali. E quando se tem. E só que a pessoa que está lá, por vezes é a primeira vez que ela tá numa situação Sim. dessa. Ou se já teve em algum momento, não é. Tá longe de ser a rotina dela, né? Uhum. Ela tá ali num momento muito adverso da vida, ele tá É, num momento muito delicado da vida. Então, quando o profissional de saúde ele tem essa sensibilidade de entender isso, de que apesar de que para ele é algo comum, mas para a pessoa que está lá não é, está longe de ser, né? Então, quando tem esse feeling, tem esse sentimento assim de que é aquela empatia, né? é, Você acaba que você ameniza para as pessoas que estão lá esse sofrimento, porque é, né? é um É sofrimento um sofrimento. E aí, então, na cirurgia eu já entendi como você atua e o pós, né? Que você disse também que também. tem também o pós. Aí quando finaliza, você ainda tem o acompanhamento, Tem. como é que fica? Tem o acompanhamento das visitas pós-operatórias, né, hospitalares. Em alguns casos, como por exemplo nos pacientes que fazem cirurgia de câncer de próstata, Hum, eles ficam sondados, às vezes uma semana, às vezes 10 dias. Então eu fico em contato direto e agendo essa retirada dessa sonda. Então muitas vezes eu vou até a casa dos pacientes para retirar a hum, sonda. Então, o meu contato é muito amplo e eu fico muito feliz de. Imagina, você recebe uma pessoa na sua casa, um profissional que cuidou de que você, você já conhece desde que antes, você né? conhece. Então, é muito gratificante, assim, para mim, não tem É, preço, assim, é um valor inestimável para gerar essa confiança, né, e fazer acontecer e tudo certinho, e esse paciente me proporcionar, chamar até a residência para que eu possa retirar a sonda dele. Então, é. isso eu faço em acordo, combinado com o cirurgião, mas também tem essa possibilidade. No pós-operatório de ginecologia, de otorrino, que também são outras áreas que eu Hum, atuo, também mantenho contato até a alta, digamos assim. Tem pacientes que ficam internados 1, 2 dias. Eu faço as visitas periódicas, assim como os médicos fazem as visitas médicas, uhum, eu também faço as minhas visitas de enfermagem e também dou suporte no pós-operatório. E muitas vezes eu atuo nesse pós-operatório, auxiliando também, inclusive, na prevenção de complicações sim. pós-operatórias.
tá? Me deixo sempre à disposição, assim como cirurgiões, mas às vezes acontece que eles ligam para o médico, mandam mensagem. Hoje eu até digo, olha, não manda mensagem, liga para a gente, porque a gente não tem como, às vezes, Ficar todo responder tempo olhando. no urgência mensagem. Então, às vezes, o paciente manda mensagem para o médico está operando, então fala comigo, e aí eu já identifico que ali está acontecendo um problema. E aí, imediatamente, eu já repasso para o cirurgião, olha, acho que aqui está acontecendo um problema, tá? Sinais de infecção, então o que é que a gente pode fazer, como é que a gente vai agir. E também não no nível de complicação propriamente dita, mas também na prevenção de idas desnecessárias ao pronto-socorro. Às vezes acontece. Tem alguns sinais e sintomas de pós-operatório que é esperado. Às vezes aumenta a temperatura, 37 graus, Aí a pessoa 37. fica Aí a aperreada pessoa e vai. quer ir para a emergência. E aí eu filtro algumas coisas, óbvio, com todo o conhecimento que eu tenho e combinado com a minha equipe médica. Às vezes eu vejo, não, isso aqui é comum acontecer no pós-operatório. Como dor, aumento da temperatura, porque cirurgia gera um trauma e gera uma reação inflamatória, e isso repercute no corpo. Então, por mais que a gente fale, oriento, informo, inclusive na consulta, o que é que pode acontecer no pós-operatório, às vezes a pessoa esquece, ela está tão ali preocupada com o que pode e o que não pode acontecer, que não lembra de algumas recomendações. Então, até impedir, digamos assim, que o paciente vá desnecessariamente para uma E se emergência, expor, né? Na exatamente, emergência se ali, expor numa emergência, a virulência alta, né, ter né? contato com outros Tá pacientes. pós-operado, né? Perigoso. Exatamente. Então, eu faço isso também. É, é, é uma resposta assim fantástica para toda a equipe, Claro. né? Essa integração, na verdade, hoje o ideal não seria nem falar de multidisciplinar, é interdisciplinar mesmo. A gente ali, a equipe toda integrado. E isso faz muita diferença na vida do paciente, porque você enxerga ali o paciente como um todo, como a gente deve ser enxergado, né? Na assistência completa. E faz a diferença. A equipe toda fica satisfeita, o paciente fica satisfeito, e é isso que a gente quer, que o paciente fique realmente satisfeito de um atendimento que é literalmente diferenciado para ele. Diferenciado mesmo. E aí você vai atuando e tem um momento que não há mais uma necessidade. É Isso. isso, aí você fecha o ciclo. Aí eu fecho o ciclo. Pronto. Que aí quem vai identificar isso é o cirurgião, é você, é o próprio paciente, como é que É, funciona isso? é a equipe toda, na Ah, verdade. Quando ele encerra o tratamento cirúrgico, e ele fica de alta, digamos assim, do cirurgião para retorno, só para revisões hum, anuais, entendi. por exemplo. Hum, E aí eu sempre digo, caso aconteça alguma coisa, porque existem as complicações tardias, né? É muito difícil, mas pode acontecer, claro. complicação tardia, após 30 dias de cirurgia, 60 dias. Então, eu sempre me deixo à disposição. Se acontecer alguma coisa, não consigo, entra em contato comigo, liga para a gente entender, identificar e já resolver Uhum, ali já mais atuar, né? rapidamente nesse problema. Então, perfeito. E a gente vai falar aqui, na realidade, você deu uma aula agora sobre o que é o papel, né, da enfermeira navegadora, e eu entendi essa questão de navegação é transitar nessa jornada, né? Isso. Então, o termo agora eu realmente está bem claro para mim, do início, do momento da cirurgia e do pós-cirúrgico, né? Então, Isso. que tudo é um mundo, né? Não é só a cirurgia. Mas a gente vai entrar um pouco mais específico na questão da cirurgia robótica, né? Nesse processo, há uma diferença na... Você é enfermeira, navegadora cirúrgica, mas com esse advento agora da tecnologia, né, que é a robótica, há uma diferença da cirurgia comum para a cirurgia robótica no seu trabalho, assim, nesse processo, é mais... é, porque a cirurgia, assim, o objetivo é o É o mesmo, né? O mesmo. objetivo sempre é o mesmo. Mas o fato de ter esse caminho diferente, né, que seria ele com robótica, Sim. é diferente? É. É assim, em relação ao cuidado com o paciente, É o não, é mesmo, o né? É o mesmo. mesmo. O que que é a diferença na robótica, por exemplo?
mas que ainda aqui é difícil, a gente não consegue intervir tanto, porque nos hospitais onde existe um robô aqui em Fortaleza, já tem os enfermeiros da própria instituição que manipulam Sim. o robô e fazem o que a gente chama de docking e undocking, que é posicionar o robô, né, no leito do paciente, Uhum. ali no leito da mesa cirúrgica, colocar e tirar o robô. Sim. Mas isso é feito pelo enfermeiro do hospital. Mas se eu pudesse, tiver essa liberação, por exemplo, o enfermeiro navegador, ele pode atuar fazendo o docking, posicionando o robô e retirando o robô. Hum. E a questão da preparação, né? Porque você falou que você também cuida dessa parte dos equipamentos que vão. Isso. Então, na preparação acredito que há um diferencial, né? Porque é um É, outro no, equipamento que vai é estar outra lá. que é diferente. E isso, o robô, quem manipula, quem monta, é o enfermeiro. Hum. Então, o cirurgião, Ele já ele chega com não tudo com pronto. tudo pronto. O enfermeiro é responsável por montar a sala inteira. E não só o enfermeiro, mas os técnicos de enfermagem também, que fazem parte da equipe de enfermagem, né? Então, os técnicos organizam a sala, organizam a mesa, montam uma mesa de instrumental, porém, no robô, na torre de controle, de comando, no robô que existe uma outra torre, onde fica uma tela, onde fica ali os equipamentos de bisturi. Quem controla é o enfermeiro, assim como quem controla também as pinças robóticas, que são diferentes das pinças laparoscópicas, também o enfermeiro, que exige o controle de quantas vidas tem, quantas vidas e quantas vezes foram utilizados, Hum. do processo de esterilização desse material, também o enfermeiro, a montagem, porque o robô ele tem os braços, são 4 braços, o robô que a gente tem aqui, então o enfermeiro é quem monta, que coloca a capa, digamos assim, para que vocês entendam, a capa, o robô precisa estar completamente estéreo, ele é uma máquina, é um equipamento que não está estéreo. Então, no campo cirúrgico, tudo tem que estar estéreo, Uhum. livre ali de bactérias, livre de fungos, de tudo. Então, os campos são estéreis e o robô precisa de um braço estéreo para poder entrar em contato com o Uhum. paciente. Então, o enfermeiro é que investe, digamos assim, esse braço, que coloca os braços, os campos estéreis e deixa o robô arrumadinho Uhum. para, na hora da cirurgia, na hora que o cirurgião solicita, o enfermeiro vem e posiciona o robô lá no paciente. Então, o enfermeiro ele tem que ter um treinamento para robótica, né? Tem, exige, Exige. exige um treinamento. Na verdade, Porque o o enfermeiro. médico ele faz já, ele tem, não, ele Isso. tem que ter essa. Eu conversei aqui com alguns cirurgiões que trabalham com robótica e são horas, né? Assim, você faz um treinamento de horas É. ali para poder estar apto a utilizar. E o enfermeiro também tem que passar por Também. isso, né? É da mesma forma, o médico faz um treinamento online, depois faz um treinamento Isso, é. ali prático, depois ele ainda não está apto, não está Uhum. liberado, precisa de fazer tantos casos para poder Isso, operar é. junto com um médico, um Uhum. proctor, para poder depois ele ser liberado. O enfermeiro precisa fazer também um treinamento online e depois faz uma provinha, depois do treinamento, faz uma provinha e depois ele faz o treinamento prático Prático. para entender não só como movimentar o robô, nem como montar, mas também sobre alguns erros que acontecem com esse robô. Ele é um equipamento, ele pode E errar. pode ter erro no robô. Pode acontecer alguns erros que a gente chama de falhas. E tem Uhum. algumas falhas, são falhas recuperáveis, tem outras falhas que são falhas irrecuperáveis, Uhum. mas tem todo um processo de resolução. Existe uma chave, tem paciente Ah, que me entendi. pergunta se o robô tem algum problema parar, travar na hora da cirurgia. Eu disse, não, não se preocupe, tem como resolver, tem como retirar a pinça, dá para fazer, Reinicia o dá robô, para né? retirar. Você dá um Então, assim, reset ali no robô às vezes precisa dar um reset, precisa desligar, precisa ligar de novo, para ele poder precisa voltar. desconectar a câmera, às vezes tem Uhum. um erro que precisa desconectar a câmera, precisa desconectar e conectar Poxa, algumas rapaz, vezes. você vê como é que estão as profissões hoje, né? O profissional de saúde tem que entender de Tem, tecnologia, com certeza. não é só a parte.
a parte do corpo humano em si, né? Não, a Agora do gente precisa robô. saber de tudo. E hoje, que antigamente a gente falava, né? O futuro é cirurgia robótica. Não, Não a é o futuro, né? robótica já está acontecendo aqui há tempos. O futuro, na verdade, agora é a telecirurgia. É, a cirurgia a longa distância, né? Cirurgia a longas Que distâncias, também que já está já acontecendo. aconteceu. Não, claro, né? Ainda não está na rotina, mas vai ficar. Vai ficar logo, Vai ficar. Eu logo. Eu comecei. acho ótimo isso, que tem mais possibilidade para as pessoas que estão longe e que querem. Imagine um especialista que está lá na China, no É, Japão, nos Estados Unidos, operar uma pessoa aqui no Brasil sem sim, precisar viajar, se isso é deslocar. fantástico, né? Né? É E muito bom. esse realmente esse sim é um futuro bem Hum, próximo, É. né? Porque já está acontecendo, vai. Uhum. O grande que eu vi numa reportagem uma vez, que é o gargalo, é a internet, né? Assim, que tem um delay É, mas você ainda sabe que o Ceará hum, é um dos polos de passagem desses dos cabos, cabos, né? E aí que Eles passam por facilita, né? aqui para poder No ir oceano, né? Ele vem no pelo oceano, oceano, exatamente. Eles então usam atravessa o aquela oceano. tecnologia de celular, de chip Uhum, de 5G. é isso. E aí, mas assim, no mundo todo, a dificuldade É, a ainda tem, dificuldade é mas essa, que é o vai delay. também Que se vai, resolver. já 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 a resolve. internet está porque tem um delayzinho ali de quando você Um mexe atraso. para É a aparecer lá. Então, resposta. essa resposta vai. É. E uma coisa que eu achei interessante, Mas é cirurgia robótica, pouquíssimo, isso são né? Mas que milissegundos. faz uma Faz uma diferença, diferençazinha né? pequena Porque uma no coisa é você estar movimento. aqui e É, cortar aqui, aí é, mesmo que demore um pouco para sair esse delay, é, quanto mais for fidedigno, né? Ali cortou aqui, já cortou lá, aí vai acabar. é. Assim, aí vai ficar, realmente não vai ter necessidade nem do cirurgião sair. Eu acho que vão criar plataformas locais onde as cirurgias acontecem e locais onde os cirurgiões ficam, né? Acho que Também acho, viu? vai. Vai, daqui a Mas, não, pouco onde é que tem. os cirurgiões estão ali? Aí ficam todos no local. Hoje eu vou fazer uma cirurgia no Japão, hoje eu vou fazer uma Se não me cirurgia. engano, acho que foi na China, acho que foi na China que eles Deve ser na China, tudo é na China. operaram sem nenhum médico na sala, só robôs. Ah, só o Só robô robôs. mais um médico em outro Mas não local. era ser humano, tá, gente? Hum, Era uhum. era um Um treinamento, treinamento, né? mas que não tinha ninguém, nenhum ser humano na sala, eram só robôs. Mas tinha algum ser Mas humano em outro tinha em local? outro local, né? Ah, Supervisionando, assim, mas ele não perto. Não estava. estava controlando. Ah, então não estava nem. O Só próprio através de uso de robô. IA. Não, como aconteceu, Cintia? Um médico conversou aqui, dizendo que existe um software, né, no robô, então ele vai Sim, aprendendo, né? sim, Ele vai aprendendo com o aprendendo médico, né? movimentos. É tanto que quando o cirurgião senta no console do robô, né, ali que Ah, a gente chama do é, console, que tem o joystick, sim, ele já tem memorizado aqueles procedimento. movimentos e até o posicionamento do console para aquele determinado cirurgião, porque eles salvam lá Uhum. no console. Ele vai aprendendo. Eles Então, estão só aprendendo eles com a têm a gente. memória. Os robôs eles estão aprendendo com a gente. A gente está tão. A gente não está É. entendendo, está passando todas as informações para eles. Ah, E ele disse que, Cras, é interessante que se você for fazer como ele já está sabendo, se você faz um movimento errado, ele ele trava. trava. Olha que interessante, É, né? Então vai chegar um momento que não vai ter mais a é. necessidade do ser humano. Enfim, mas então eu entendi que há uma diferença, mas é uma diferença mais de logística, de técnica, né? É, mais Por de causa técnica. dos equipamentos Exato. que são novos, É. mas que o enfermeiro não é qualquer enfermeiro que consegue manusear, né? Não, Tem que precisa ter um estar treinamento treinado. Precisa estar total. treinado. Perfeito. Pois, Cíntia, uma coisa que você falou que eu achei interessante, e bem interessante mesmo, nesse mundo que a gente está vivendo hoje, que o médico ele faz, mostra, pega os exames, conversa com o paciente antes da operação, né, da cirurgia. E que o enfermeiro vai lá também, e você vai lá também, reforça isso e pega alguns Isso. detalhes a mais ali que podem fazer uma diferença, né, até Sim. no decorrer da cirurgia, né, assim, até na data da cirurgia, né, como no caso das canetinhas, como você falou aí. E, ou seja, isso de uma certa forma acaba que num procedimento tão sério como é uma cirurgia, e dependendo da complexidade, aí se torna mais complexo e sério ainda, você tem algumas camadas de segurança, né? Porque Sim. até uma falha médica, o enfermeiro pode ali, né, atuar também. É. E aí me veio o caso do menino, que eu acho que você deve ter visto eu não sei qual, não lembro o estado, mas eu lembro do nome do Benício, né? No início foi Que no entrou no Amazonas. hospital
E é muito chocante ali, porque ele entrou andando, né? Assim, é uma coisa muito triste mesmo. Principalmente para quem tem filho, é terrível. Se É, você vê que não foi um acidente que aconteceu e houve uma falha isso. médica e ele fala, não, ele entrou andando. Na verdade, foi uma sucessão de Pronto, e erros. aí é o que eu queria ouvir de você e até entender, porque numa situação, uma enfermeira navegadora, é claro que ele não entrou ali para fazer uma cirurgia, né? Foi Uhum. um atendimento, mas não há para ter uma supervisão assim É, em relação a isso, assim, porque houve um erro médico de uma prescrição errada e a execução também, sim, né? sim. É, esse fato em específico foi uma tragédia, né? Tragédia, Mas imagina. que abre assim a nossa cabeça para a gente repensar como é importante a gente parar de atuar no automático. Você falou bem isso, quando a gente está fazendo as coisas, a gente faz a mesma coisa repetidas vezes. Acaba virando rotina mesmo. É, só que na saúde é muito sério, é grave e Você custa não uma pode. vida. A gente não pode, né? É óbvio que existem erros, mas é por isso que é tão importante ter uma equipe, né? Ter pelo menos um membro da equipe, alguém treinado e que possa fazer essa supervisão. Então, isso na navegação, na oncologia, eles existem para isso, para evitar erros ao longo do percurso. E no caso específico dessa criança, não foram várias falhas, né? Desde ali a falha do erro médico, e digo assim, erro, qualquer pessoa pode Pode errar. errar, sim. Nós somos seres humanos, Uhum, a gente está ali é, propenso a errar mesmo. uhum. Só que pós, né, aquela falha, aquele erro naquela prescrição, toda medicação, digamos assim, né, prescrita, ela precisa ser liberada pela farmácia. Então, assim, é uma cadeia, que assim, foi uma sucessão de erros, porque vem uma cadeia. Então, a prescrição, principalmente hoje nos hospitais, é tudo eletrônico, é Sim. prontuário eletrônico. E em algumas instituições, quando você prescreve uma medicação no sistema, alguns sistemas, eles já barram, eles impedem o médico de prescrever medicamento tal e outro medicamento, porque eles associam que Olha que esses dois interessante. podem fazer uma reação, eles geram uma reação adversa. Então, eles emitem um alerta, como se fosse um pop-up, aquela Sim, sim. janelinha. Então, perguntando se o médico tem Tem certeza, certeza né? que vai prescrever aquele medicamento, porque ele pode gerar uma interação medicamentosa com outro medicamento que ele já Isso é prescreveu. inteligência artificial, né? É, Certeza. então, Legal. assim, alguns sistemas, eles já barram determinadas doses, determinados medicamentos que interagem um com o outro em determinadas doses. Eles pedem para confirmar a quantidade de dose e passando dessa fase de sistemas. Quando se o médico, digamos que ele erra e confirma. Antes desse medicamento chegar no paciente, a farmácia precisa dispensar. Então, tem muitos farmacêuticos que barram mesmo. Aí, e tem na farmácia do hospital tem um Na farmacêutico farmácia do que hospital lá, autoriza sair. Olha exatamente. aí. Tem farmacêuticos, né? Tem farmácias de instituições que têm um farmacêutico para checar as prescrições e dispensar os medicamentos. Então, tem os auxiliares de farmácia que vão fazer a dispensação dos medicamentos. Aí, digamos que passou pelo farmacêutico e ele não percebeu e dispensou o medicamento. Porque só uma interrupção bem rapidinho, mas ela prescreveu adrenalina, né? É, aplicar adrenalina na Aplicada na veia. veia. A adrenalina é um medicamento que pode ser prescrito, né? Pode sim. Mas a questão foi a dose, né? A Que ela dosagem. passou. Que realmente, assim, você como profissional de saúde é uma dosagem que assusta. Sim, sim, com certeza. Então, o farmacêutico Com poderia ter, o certeza. sistema poderia ter alertado e o farmacêutico também poderia ter Sim, alertado. é uma super dosagem para matar mesmo. A pessoa não tem como, o paciente ia morrer. Então, assim, aí o Saiu farmacêutico errou. saiu, Saiu. errou, mas aí dispensou. A prescrição, ela é aprazada, que é aprazada que a gente chama. Ela é colocada os horários. E Hum. uma medicação, vou dizer um exemplo, de pirona de 8 em 8 horas. Quem coloca o horário na prescrição é o enfermeiro.
Então, isso chama aprazamento. Ele vai determinar que horário vai ser feito aquela E aí é o medicação. enfermeiro que entra para. Sim, ele vai checar aquela prescrição e vai colocar o horário de cada medicação. Uhum, Então, se é de pirona de 8 em 8 horas, eu vou colocar lá 6 da manhã, 14 entendi. horas, 22 horas. Então, o enfermeiro faz essa checagem e faz o aprazamento com os horários. Então, é uma barreira, né? Porque ele olhou aquela Aí prescrição. ele viu a Como é que dosagem viu a dosagem, e aprazou e não percebeu nada? Aí, o enfermeiro também errou, não viu. Chegou lá na técnica. A técnica viu o remédio, viu a dosagem, viu a hora. Não, tá na hora de administrar a a adrenalina. superdosagem. Ela poderia ter questionado. E me parece que alguém questionou, não lembro se foi a mãe, alguém, um colega dela questionou e achou que a dose estava errada, mas aí parece que mesmo assim ela Ela disse que aplicou. aplicou Que o porque médico mandou porque o médico mandou, estava prescrito e aí ela fez. o automático, né? Isso. O automático. Mas assim, veja só, olha quantas etapas que eu te falei aqui que acontecem É, antes de agora eu chegar entendi. lá no final. Uhum. Então a gente não pode responsabilizar, culpabilizar o erro médico, né? Foram várias etapas, passou aquilo ali, Foram muitos culpados ali. Muitos muitas culpados. pessoas envolvidas, né? É. Então, dentro de uma assistência hospitalar, por isso que precisa ter todas essas pessoas, todos esses profissionais, porque a gente não consegue fazer sozinho, a gente precisa do outro. Eu imagino você falando aí, eu imagino, assim, chegou porque foi realmente uma tragédia, aconteceu. Eu diria até, qual é aquele homicídio que você não tem intenção de matar? É o doloso. É o doloso. Não, é o culposo, não? Homicídio culposo. Ai, não sei, Né? fiquei na dúvida agora. Começar com um advogado aí. Mas acho que é o difícil culposo, que é que você não tem intenção de matar. Mas é um homicídio culposo aí. Porque, assim, É. se várias pessoas Chamava foram. meu marido é advogado. Às Advogado vezes ele ouvisse, ele dizia assim: ah, amor, como é que você esqueceu? é homicídio culposo. Você não tem intenção, você não tem intenção de Intenção matar, de mas teve a matar. É. culpa, né? Assim, Isso. mas não teve a intenção. Não foi intenção de ninguém, claro, mas aconteceu. E eu acho que muitas tragédias dessas podem ser evitadas, Com devem ser evitadas, certeza. assim, são evitadas no dia a dia, São, né? são Porque, evitadas. como são pessoas, né? As pessoas erram, então o médico pode prescrever errado, mas a farmácia pode corrigir. Sim, O enfermeiro pode questionar a pessoa que vai aplicar, como sim. assim? Por que que eu vou aplicar? Então, assim, realmente foram muitas. E aí entra o que você fala no início, que eu achei muito interessante e que eu acho que está faltando isso, não só na área de saúde, assim, não é uma especificidade de saúde, mas em todas as áreas. As pessoas estão robotizadas, né? É, Vivendo ali no automático, perdem a empatia, deixam de olhar o próximo exatamente. como realmente um ser humano. E acontece, no caso, uma tragédia como essa, né? Isso a gente tem desde a época da faculdade. Isso é uma máxima. Na dúvida, você não faz. Não faz, cara. Na É. dúvida, não faz. Adrenalina é um negócio sério. É. É. Ah, é como a gente leva para o centro cirúrgico, por exemplo. Ah, acho que contaminei aqui a minha luva. Não sabe? Ó, Tira, tira. troca, se lava de novo, Entendi. calça, veste avental, bota luva, de tudo de novo. A gente não pode fazer nada na dúvida, porque se a gente faz algo na dúvida, a gente mata um Pode matar. paciente. É, Então, assim, a gente não pode ter medo de falar. Eu sempre, às é. vezes, nas aulas ou palestras que eu dou, a gente não pode ter medo de falar que não sabe ou de dizer que está em dúvida. Não, não. Não Não pode. é. A gente deve ter medo ou vergonha de falar algo que não sabe. Como é que você É. vai assumir alguma responsabilidade que você não domina? Não Não, não pode. tem. Na área da saúde você não pode. Assim, é uma das profissões que o erro ele é fatal, né? Assim, o É. erro pode ser fatal. Eu aqui, por exemplo, estou trabalhando aqui, conversando. Se eu der um erro aqui, eu posso falar, A gente por exemplo, pode assim, parar, né, não, e e gravar assim, de gravar de novo. novo, ou até mesmo isso aqui que eu falei do homicídio culposo, eu posso ter errado aqui o que eu falei, Sim. mas isso não vai Não vai matar matar ninguém. ninguém, entendeu? É uma falha que acontece, mais uma falha num É. ambiente de saúde pode impactar de uma forma Sim, muito, sim, uma drástica. tragédia, e É, às vezes nem a morte, mas sequelas, né, nas é. pessoas, E outra coisa, só que eu queria que a gente discutir, porque assim, já vi muitas vezes, né, no meu meio, o profissional de enfermagem não querer falar para o médico que ele viu algo que está errado. Uhum.
Então, muitas vezes a pessoa não fala, talvez, não sei se foi o caso dessa moça, dessa técnica, que ela não quis confrontar a Uhum. médica porque ficou com medo, porque ficou com receio, porque queria apenas cumprir ordens. Uhum. A gente não pode É, apenas cumprir ordens. A gente precisa se incomodar com o que a gente vê que está errado. Se a gente sabe que está errado, a gente chega e questiona, questiona, né? O né? questionamento tem que existir. A gente precisa saber, é diferente, você precisa saber como falar. Claro. Né? Não é Você não, desrespeitar, não, né? não é nenhum Não há um desrespeito. desrespeito, Não é é um nenhum questionamento. desrespeito. Eu trabalho com vários médicos e eu, Ave Maria, tenho um respeito enorme, um carinho enorme por todos. Todos me respeitam muito. Então a gente precisa ter muita segurança e autonomia também para o que a gente está fazendo. O enfermeiro, o técnico, a gente tem responsabilidades. E essa é uma das responsabilidades, é questionar se você acha que tem algo de errado. Uhum. Então, teve uma falha também. Isso que às vezes isso acontece muito. Às vezes o profissional ele tem medo de relatar uma situação porque acha que o médico vai ser grosseiro, vai ser, Não, não. né? Não pode. E ainda assim, que eu digo, é grosseiro, foi grosseiro, Mas não mas importa, você sabe? não O que importa importa. é o paciente ali. Exatamente. Se foi grosseiro, você, ó, entra por aqui, sai É um por problema ali, que ele tem que depois resolver com ele isso, e ali. depois você relata para o seu Esse supervisor, supervisor, e exatamente. aí que ele vai Mas a entrar em situação é resolver o contato, problema mas ali do precisa, paciente. a gente não pode deixar o paciente morrer por isso. E a gente está finalizando já aqui, Cíntia, e um dos pontos também que é interessante, essa questão do papel do enfermeiro e nas cirurgias, assim como você conversou, que deu uma aula, né, para a gente do que, do que se faz. Eu acho que mais do que nunca daqui para frente vai ter que ter muito eu não digo supervisão, mas essa responsabilidade que cada profissional que está participando Hum, seja de uma cirurgia ou seja de um atendimento, tem com o paciente e todos os profissionais Sim. ali, porque está aumentando muito o número de faculdades de medicina, por exemplo, Nossa, né? muito. Está tendo, assim, uma leva, muitos médicos no mercado, muitos profissionais de enfermagem no mercado, muitos Também. técnicos de enfermagem, então, Sim, muitos profissionais de saúde no mercado. Então, sim. não dá para jogar a responsabilidade apenas para um, né? Todos têm que assumir a responsabilidade e se supervisionar, né? Isso. Em prol da melhoria do paciente. E esse trabalho que você faz, que eu achei um termo interessante, a enfermeira navegadora, né? Que faz isso também, você É. acompanha e você consegue identificar alguma falha humana Sim, que possa sim. acontecer nessas supervisões que você faz, né? Consigo. Nessas fiscalizações, nesse checklist É, aí que você faz. exatamente. E isso é o grande diferencial desse cuidado todo, desse processo. E eu fico muito feliz porque, assim, eu comecei aqui pequenininha, né? Uhum. São, assim, 14 anos trabalhando com isso. E eu fico feliz porque tem equipes médicas que enxergam esse trabalho como fundamental, digamos assim, olha, eu trabalho assim e eu quero que a Cíntia atenda, que a Cíntia faça parte do processo cirúrgico, porque ela é indispensável. Uhum. Então, eu escuto muito, né? Principalmente o doutor Leonardo, ele é Sim. um querido e ele fala assim, não, a Cíntia é indispensável, porque ele sabe da importância de uma equipe, de um trabalho em equipe. Então, hoje eu fico muito feliz de ver médicos que enxergam o enfermeiro navegador como fundamental Fundamental no também processo, né? no processo cirúrgico. Uhum. Então, hoje já tem várias outras especialidades que têm a navegação e eu acho isso incrível, porque quem ganha principalmente é o É o paciente. paciente. Toda a equipe ganha, porque numa Uhum. cirurgia, quando o médico cirurgião está ali operando, o sucesso dele é o sucesso da Da cirurgia, cirurgia. né? Uhum. E o meu, na navegadora, é o sucesso de Tudo. todos, né? De Uhum. toda a equipe. Não só é o sucesso da cirurgia do paciente, é o sucesso que o cirurgião operou e não teve nenhum problema, e ufa, graças a Deus, Uhum. a pinça não falhou, nada deu, Ótimo. deu errado, não faltou nenhum remédio para anestesista, não faltou nenhuma pinça na mesa. A cirurgia foi redondinha do começo ao fim. Então, isso para mim é um alívio. Então, a navegação, ela vem também para abrir os olhos e alertar como é importante, fundamental ter um profissional desse, né, que integre
a equipe. Isso faz toda a diferença. E Com a gente certeza. vê os resultados e eu adoro, amo, né? Cada cirurgia, cada paciente, e vejo isso como reconhecimento, né? Como carinho que eu recebo dos pacientes, carinho de todas as equipes. Isso é muito Com importante. certeza. Aí eu acho que o termo aí que o médico sente quando você está presente é a segurança, né? Isso. E um profissional, um É, cirurgião que vai ali se sentir seguro é. para ele focar só Apenas ali naquilo que é de na extrema técnica. importância, que é ele que está jogando, né? Ele ali Isso, é que o precisa estar ali extremamente concentrado, focado ali, focado, sem estar sem estar preocupado com fatores preocupado. Isso. externos. Porque você está aqui preocupado. Será que a pinça olharam direitinho? Será que fizeram isso? Será que o É, remédio está aqui? Será é, como é que tá a família lá fora? Será que ele saber que é, tem uma pessoa que está fazendo esse trabalho realmente dá uma segurança para ele e essa segurança reflete é. com certeza E a em palavra é resultado. exatamente essa, é segurança. Segurança. E é a segurança do processo cirúrgico. Segurança de tudo. E Então, segurança para a família também, né? exato. Você se sentir seguro que tem alguém ali que É você a pode cirurgia contar. literalmente segura, Segura. que a OMS tanto Pronto. preconiza. Pois tá aí. É, Pois, Cíntia, muito obrigado, eu viu? que agradeço. Muito obrigado mesmo. Você explica muito bem, eu entendi perfeitamente a Que bom. importância, entendi perfeitamente o processo. E eu espero que quem, quem nos acompanhou também tenha entendido que existe esse profissional que pode auxiliar caso que a gente não deseje, né, que ninguém passe, mas Isso, se passar, entender que existem profissionais que fazem isso. E eu acho exatamente. que também os próprios profissionais de saúde consumirem esse conteúdo aqui para eles entenderem, né, assim É, que o papel da profissional e saberem que pode passar por uma questão dessa como uma cirurgia, que é algo complexo, mas que pode ser passar de uma forma mais a segura, gente tenta minimizar minimizar. para o paciente para que ele se sinta exatamente assim, mais seguro, mais confiante. No final dá tudo certo. Tudo certo, graças a Deus. Pois, Graças Cíntia, a muito Deus. obrigado, viu? Obrigada também. Você que nos acompanhou também, muito obrigado. Esse foi mais um episódio do podcast Fala Gol. É um podcast oferecido pela Copego, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Ceará, e também pela Coped, Cooperativa dos Pediatras do Ceará. Saúde e muita paz para todos nós, e até a próxima, se Deus quiser. Amém.